em uma só voz, de forma uníssona, bem bonito. Renovação prometida, luz e reconstrução. Agora divisa. Eu, Senhor, sempre os guiarei, até mesmo no deserto. Eu lhes darei de comer e farei com que fiquem são e fortes. Vocês serão como jardim bem regado, como uma fonte de onde não para de correr água. Vocês serão conhecidos como o povo que levantou muralhas
sabe de uma coisa? O Senhor, Ele não desiste de nós. A gente se afasta dele, mas Ele não se afasta de nós. Então, por mais que seja difícil, determina. Mesmo que na sua mente você esteja pensando assim, mas eu vou cair. Determina hoje que você não vai sair daqui da mesma forma que você entrou. Que você vai sair daqui transformado, lavado pelo poder do sangue de Jesus. E ainda que o inimigo esteja colocando na sua mente, mas você está aqui, está pensando em fazer lá fora. Não cai na dele não, irmãos. Ele é mentiroso, ele já está derrotado pelo nome de Jesus. Não determina. Clame ao Senhor nessa noite, essa verdade. Eu sei, larga tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. Vai ser difícil, eu sei, larga tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Aqui na minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Você está falando com você essa noite. Me chama pra perto, sozinha não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Convido a igreja a se colocar de pé. Vamos estar fazendo agora a leitura bíblica de forma alternada. De 2 Reis, capítulo 5, do versículo 9 ao versículo 14. Versículo 9. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou na porta da casa de Eliseu. Eliseu mandou que o empregado saísse e dissesse a ele que fosse se lavar 7 vezes no Rio Jordão, pois assim ficaria completamente curado da sua doença. Mas Naamã ficou muito zangado e
pensava que pelo menos o profeta ia sair e ia falar comigo, e que oraria ao Senhor, seu Deus, e que passaria a mão sobre o lugar doente e me curaria. Além disso, então os seus empregados foram até o lugar onde ele estava e disseram: se o profeta mandasse o Senhor fazer alguma coisa difícil, por acaso o Senhor não faria? Por que é que o Senhor não pode ir se lavar, como ele disse, e ficar curado? Glória a Deus. Vamos sair agora do nosso momento de oração. As maiores e mais difíceis batalhas que enfrentamos são aquelas que travamos contra nós mesmos. Vamos orar pelos seguintes motivos: quebra do orgulho e autossuficiência, e que venhamos ser testemunhas do cuidado de Deus pelos seus livramentos e poder absoluto. Para essa oração, eu estou convidando o irmão Marcos. Deus maravilhoso, nós te agradecemos pela oportunidade de falar contigo mais uma vez neste dia. Nós queremos nos colocar em tuas mãos, para que o Senhor, se for preciso quebrar, Senhor, para que possa fazer com um vaso novo, Senhor, restaurado, para que a nossa vida venha a servir, Senhor, para aquelas pessoas que olham para nós e ali possam falar verdadeiramente ali para o servo seu, uma serva sua, Senhor, que pertence ao reino de Deus, Senhor Deus, que o teu Santo Espírito possa trabalhar cada dia em nossas mentes, em nossos corações, para que a gente queira, Senhor, estar mais próximo do Senhor. E assim como cantamos, Senhor, que possamos realmente confiar que tudo vai ficar bem, Senhor, porque temos o Senhor como Senhor das nossas vidas. Nós te agradecemos mais uma vez pela oportunidade e perdoa os nossos pecados em nome de Jesus. Amém. Amém. Nesse momento, nós vamos estar tendo uma participação musical com o nosso irmão Leonardo. Todos passando pela paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Vamos adorar o nome do Senhor nessa noite, pela todo mundo.
ouvir a sua voz. É mais doce do que o mel, que me livra desta cova e me leva até o céu. Já me vou me derrotar, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, a sua voz me acalmou. Tu das ordens às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo altíssimo. Não há terror, nem volta que se feche diante da tua voz.
Aleluia. Esse é o nosso Deus. É o Deus que muda diagnósticos. É o Deus que, se preciso for, Ele até ressuscita mortos. Saia daqui sabendo que para Deus nada é impossível. Vamos agora para os nossos dízimos e ofertas. Os nossos dízimos e ofertas são para missões, cursos de capacitação, literatura, apoio social aos membros necessitados, aquisição e manutenção de imóveis, luz, água, tudo isso é realizado com os nossos dízimos e ofertas. Então sejamos atentos aos nossos compromissos de sustento à obra de Deus. O Ministério de Louvor está com oportunidade, e enquanto o Ministério estiver louvando, os irmãos estão com a oportunidade de depositarem seus dízimos e ofertas. Só
foram depositados no altar do Senhor. Santo eterno Deus e glorificado Pai, obrigado por estar falando contigo nesta noite. Nós te agradecemos, ó Deus, porque sentimos o teu toque aqui. E nós cremos que o Senhor não perdeu o controle dessa situação. Pode parecer difícil, mas o Senhor está conosco todos os dias. Obrigado pelos dízimos e ofertas depositados no teu altar. Obrigado, ó Pai, porque ajuda no crescimento da tua obra. Ajuda, Jesus querido, nos trabalhos da tua casa, ó Pai de amor. Muito obrigado por aqueles que puderam contribuir, ó Deus de amor, e aqueles que ainda não puderam por motivo de falta de emprego. Que o Senhor possa abrir uma porta de emprego para os três céus, para que possam contribuir com alegria para o crescimento do teu reino. Muito obrigado por tudo. Eu te louvo e te agradeço. E perdão meus pecados. Amém. Aleluia. Agora, nossos irmãos, a gente vai estar orando pela ministração da palavra. Nosso mensageiro da noite é o Mateus Freitas. Senhor Jesus, aqui estamos em tua presença, Pai. Somos gratos a ti, ó Deus, por tudo que vivemos até agora, Pai. Quero entregar em tuas mãos, Senhor, a vida do teu servo Mateus, ó Pai. Que ele venha ser conduzido pelo teu Santo Espírito e que ele venha ser usado por ti da maneira que tu queres, Senhor. Prepare os nossos corações, Pai. Esteja conosco, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, queridos irmãos. Graça e paz do nosso Senhor a você, amém? Fico muito feliz de estarmos juntos essa noite para compartilhar a palavra do Senhor. Já sentimos a presença do Senhor até esse momento, amém? Você sentiu o toque do Espírito já nesse culto? O Senhor vai continuar falando conosco, assim nós esperamos. Mas antes eu vou me apresentar. Sou Mateus, membro da Igreja Batista de Cosmos. Nós somos vizinhos aí, né? E estamos juntos para a cooperação no reino. Estou acompanhado também da minha esposa, recentemente esposa, né? Nos casamos há pouco tempo e estamos felizes de estar em comunhão com os irmãos nessa noite. Bom? Então, nós vamos à palavra do Senhor. Peço então que você abra a sua Bíblia, o livro do profeta Isaías, capítulo de número 58. Conheço a Ana também, muito tempo que não nos vimos aí, a gente lembrou que tem 2 anos que a gente não se vê pessoalmente. Agradeço ela pela lembrança, pelo privilégio de estar hoje trazendo a palavra aqui. Vamos lá? Isaías, capítulo 58, nós vamos ler do 11 ao 12. Amém? Peço que você acompanhe na sua vida. Diz assim a palavra do Senhor. Isaías capítulo 58, versos 11 e 12. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam.
Os teus filhos edificarão as antigas ruínas. Levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Pai, estamos diante da Tua presença, Deus. Nós estamos aqui nessa noite como um povo Teu, reunido para celebrar o Teu nome, reunido para ouvir mais do Senhor, reunidos, Senhor, para ouvir aquilo que o Senhor tem a nos falar nessa noite, através do profeta Isaías, Pai. Senhor, abre o nosso entendimento. Pai, abre o nosso coração para entendermos da Tua palavra a mensagem que o Senhor tem para nós nessa noite. Senhor, somos carentes do Senhor. Somos necessitados de ouvir a Tua voz. Sem Ti nada podemos fazer, por isso que nessa noite, mais uma vez, pelas Tuas misericórdias, o Senhor fale ao nosso coração. Assim pedimos em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Irmãos, o tema da nossa mensagem é o tema proposto pela igreja: renovação prometida, luz e reconstrução. Esse é o tema que a igreja propôs e nós vamos caminhar dentro dele. Mas eu queria, para a gente começar a pensar dentro desse texto, pensar em uma outra pergunta: quem tem poder de renovar a esperança de um povo? Quem tem o poder para renovar a esperança de um povo? A gente precisa pensar que, quando nós falamos de renovação, de reconstrução, nós começamos pensando em algo que precisa ser restaurado, algo que está ruim, ou algo que não está novo e precisa ser renovado, precisa ser reajustado. Isso nos faz pensar em como quem tem o poder para restaurar a condição de um povo. A gente pensa nisso, por exemplo, em períodos de eleição. Muitos aparecem falando: nós vamos mudar a situação do seu bairro se você votar em cada um de nós vamos mudar a saúde, a economia, nós vamos transformar você, então você pode depositar a sua esperança em mim. A gente vê isso também em super-heróis. Super-heróis têm essa característica. São personagens criados geralmente em um contexto de destruição, em um contexto de calamidade, em um contexto em que o mundo vai acabar. Então surge-se um super-herói. Você pode lembrar, por exemplo, do Capitão América. Quem aqui lembra do Capitão América? Ou alguém já ouviu falar do Capitão América? Capitão América foi um super-herói criado, e ele foi criado em um tempo muito especial. Ele foi criado em um tempo de crise. Ele foi criado no período da Guerra Mundial. E no primeiro lançamento dos quadrinhos, a capa do HQ do Capitão América é ele dando um soco em Hitler. Então você percebe que a história dos quadrinhos, a história dos heróis, também tem todo um contexto também histórico, um contexto político que se envolve. Você pode lembrar, por exemplo, de Superman. Superman é a marca, dos Estados Unidos, a representação de todo o país, é o orgulho do país. Aliás, é um ideal de homem, um homem que tem valores corretos, um homem que ajuda as mocinhas, um homem que não se corrompe, um homem que é forte, bonito e inteligente. É interessante que existe um outro que a gente pode pensar, tem tantos outros, mas Batman é um interessante também. Batman, ele é um cara mais calado, mais na dele, que tem talvez um foco mais nos oprimidos, nos pobres, e tem essa característica de restaurar aqueles que estão precisando de ajuda. Pensarmos nisso faz pensarmos também na história do próprio povo de Israel. Nós precisamos pensar que o povo de Israel também precisava de um resgatador. O povo de Israel também precisava de aquele
que ia surgir para trazer novamente restauração, trazer esperança. Mas é interessante você pensar comigo como que no contexto em que Isaías é levantado como profeta, ele tem o objetivo de anunciar juízo, mas também anunciar restauração. Então é interessante nós vermos toda a narrativa e todo o argumento que Isaías utiliza no seu texto, que ele sempre mescla essas duas temáticas. Ele fala que o juízo virá se o povo não permanecer em obediência, mas ele também fala do Deus bondoso e gracioso que vai trazer restauração para esse povo que ele mesmo escolheu para si. Então Isaías ele vai proferir, ele vai profetizar a respeito de nações que vão oprimir o povo de Israel, Assíria e Babilônia. Isaías tem esse objetivo de anunciar a respeito disso. Mas por que viria juízo sobre esse povo? Por que viria juízo sobre o povo de Israel? O capítulo que lemos vai focar um pouco nisso. Ele vai falar que o povo de Israel estava se utilizando dos rituais, das práticas e do jejum instituídos pelo Senhor de forma equivocada. Não estavam fazendo da forma certa. Por isso Isaías então profetiza. Mas eu quero que você pense algo curioso. Diferente das histórias que envolvem super-heróis, a história contada por Isaías é diferente das histórias que temos em HQs, porque as histórias dos HQs geralmente têm um mocinho e ele sempre vai combater o vilão. E o vilão é sempre alguém externo ao mocinho e o povo está no meio aí dessa situação e eles precisam ser restaurados porque o vilão é externo ao povo. O interessante é que nesse texto nós vamos perceber que os vilões são o próprio povo. O próprio povo levantado por Deus, chamado por Deus, tem um coração, devido ao pecado, que é inclinado à distância da presença de Deus. Então, na história de Isaías, o vilão acaba sendo o próprio povo, quando ele não obedece às promessas do Senhor, ele não obedece os mandamentos do Senhor, e ele decide agradar o seu próprio coração. Isso é muito interessante de nós pensarmos. Existe uma música, não sei se alguém aqui conhece, de um grupo chamado Palanquim, e eles têm uma música chamada Bonecos de Plástico, e essa música retrata bem o que o povo de Israel estava vivendo nesse contexto do capítulo que acabamos de ler. Essa música diz assim: aqui está o meu coração, tentando entender essa situação, que eu não quero algo plastificado, eu preciso mais do que uma religião, preciso de mudanças de hábitos, mais do que um show de bonecos de plástico. Esse texto retrata bem o contexto do povo de Israel, o contexto de um povo que se desviou, um contexto de um povo que tinha as leis, tinha a forma certa de cultuar, mas devido à inclinação do seu coração se desvia dessa rota. Mas é interessante porque esse texto não caminha apenas no juízo, e isso que é a beleza da história de salvação. O homem está fadado ao fracasso, à perdição e ao inferno. Porém, o gracioso Deus vem com forte mão e restaura, e resgata, e levanta o seu povo, e age em direção do seu povo. Essa é a história presente do capítulo 58 de Isaías. Mas nós vamos entender esse texto em dois momentos. O primeiro, a gente vai ver o que é a característica do desvio desse povo, o que é a característica dessa falsa religião que eles abraçam para si. Então nós vamos pensar que uma falsa religião
ela faz promessas vãs e não produz restauração. Esse texto vai falar disso nos primeiros nos primeiros versículos do capítulo 58. Quero que você vá comigo. E o texto diz assim, no capítulo 58, o texto começa falando: clama a plenos pulmões, ou seja, grite bem alto para que todos ouçam, não te detenhas, ergue a voz como trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Mesmo neste estado, ainda me procuram dia a dia, tem prazer em saber os meus caminhos, como o povo que pratica a justiça e não deixa o direito de seu Deus. Perguntam-me pelos direitos de justiça, tem prazer em chegar-se a Deus, dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não o levas em conta? Eis que no dia em que jejuais, cuidai dos vossos próprios interesses e exigis que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e rixas, para ferires o punho iníquo, jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz do alto. Seria este o jejum que escolhi, o que um homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça como a do junco e estenda debaixo de si o pano de cinzas? Chamarias tu isto jejum e dia aceitável do Senhor? Eu precisei ler todo esse texto para a gente entender o contexto que estamos inseridos. Antes da promessa de restauração, a partir do versículo 11, tem todo um contexto anterior, que fala de um povo que está caminhando para um lugar diferente da vontade de Deus. E é interessante nós vermos os versículos, os capítulos anteriores, em que Isaías começa falando a partir do capítulo 56, sobre as características da verdadeira religião. E ele vai tratar mais especificamente sobre como eles precisam guardar o sábado e fazer jejuns da forma certa. E a gente vai ver isso de forma muito explícita no capítulo 56, mas ainda no capítulo 57, Isaías vai falar que esse povo não consegue fazer certo. O povo não consegue obedecer como o Senhor deseja. Então, o próprio Deus precisa agir em intervenção. O próprio Deus precisa agir em restaurar e produzir cura para esse povo que não consegue cumprir os decretos do Senhor. Então, Isaías, nesses capítulos, ele está com o objetivo de denunciar a falsa religião. Por quê? Nós precisamos ver uma característica que há uma loucura nessa religião formal que esse povo vivia. Há uma loucura porque os seus rituais em nada ajudavam o próximo. Os seus rituais em nada acrescentavam para as suas relações. Os seus rituais em nada auxiliavam eles, senão produzir orgulho e um sentimento de que eu conquistei, eu consegui chegar lá. Então, diferente da proposta dada por Deus, o povo estava caminhando por uma direção complicada. A gente vai ver essa mesma característica no Novo Testamento, quando o Senhor duramente vem em cima dos fariseus, dos saduceus. Então, esse é o contexto inicial desse texto, de que ele quer apresentar os perigos de uma falsa religião, os perigos de vivermos uma vida cumprindo leis e regras sem que o Senhor esteja se agradando disso. É um grande perigo, irmãos, para cada um de nós. Às vezes a gente se acostuma. Há pouco tempo eu me peguei fazendo oração, e todo mundo tem a oração de antes de dormir, quando está com sono. Senhor, meu Pai, abençoa, Senhor, meu pai, minha esposa, meu trabalho, em nome de Jesus.
Amém. Aquela oração, sabe? Que a gente faz meio que para fazer, para dizer que orou antes de dormir. E às vezes na nossa vida cristã a gente caminha por lugares destes. Irmãos, uma coisa perigosa é nos acostumarmos com o sagrado. É perigoso nos acostumarmos com a liturgia. É perigoso nos acostumarmos com o ambiente do santo. O povo de Israel caiu diversas vezes por essa questão. Se profanava o templo por se acostumar com o santo lugar. A nossa oração, irmãos, é que não sejamos estes. Que não sejamos estes que se acostumam com o sagrado, que se acostumam com a oração, que se acostumam com a leitura da palavra, que se acostumam com a voz do Espírito Santo, irmãos. Quão magnífico é ouvir a voz do Espírito de Deus, irmãos. Irmãos, nós não podemos nos acostumar com o sagrado. Nós não podemos nos acostumar com aquilo que Deus nos deu, a sangue, a preço de sangue, a relação com Ele. Isso é fantástico. Isso é interessante de percebermos, porque uma religião superficial é aquela que provém do nosso coração. E o nosso coração, ele é enganoso. Veja, esse texto fala que o povo praticava os rituais para ter uma posição ou devido à sua herança. Eu nasci nessa família e eu participo do momento litúrgico. Mas precisamos perceber que não é assim. No Novo Testamento já havia essa realidade. Mateus 23 vai falar disso. Na cadeira de Moisés se assentam escribas e fariseus. Portanto, tudo o que vos disserem, fazei e observai, mas não façais conforme as suas obras. Isso é muito triste, sabe? Quando as pessoas dizem, eu até gosto quando você fala de Jesus, mas quando eu olho para a sua vida, eu não vejo essa palavra. Isso é muito complicado. Essa é a realidade dos fariseus e dos saduceus. Essa é a realidade inicial que esse texto apresenta. Mas a gente percebe que, por outro lado, a verdadeira religião proposta pelo Senhor ao seu povo é aquela que o povo obedece às ordenanças do Senhor, se deleita na presença de Deus e é abençoador daqueles que estão à sua volta. Isso que o texto vai falar no capítulo 56, 4 e 5. Diz assim em Isaías: pois assim diz o Senhor a respeito dos eunucos que guardam os meus sábados e escolhem as coisas que me agradam e abraçam o meu pacto. Dar-lhes-ei na minha casa e dentro dos meus muros um cerimonial e um melhor lugar do que o de filhos e filhas. O meu nome eterno darei a cada um deles, que nunca se apagará. Aos estrangeiros que se unirem ao Senhor para o servirem e para o amarem, o nome do Senhor, sendo deste modo servos seus, todos os que guardarem o sábado não o profanando, e os que abraçarem o meu pacto. Esse texto está falando que a verdadeira religião abre portas para que outros que estão à nossa volta sejam abençoados. Há um texto no Novo Testamento que diz que o muro de separação foi derribado. O muro que nos separa, ele foi eliminado. Então o povo do Senhor, quando ele vive diante do Senhor em humildade, em quebrantamento, buscando a sua presença, esse povo ele consegue ser abençoador daqueles que estão à sua volta. Sabe, a igreja do Senhor, ela precisa ser este canal, essa lamparina levantada bem alto. Porque existe um texto em Mateus que fala de que vale a lamparina se ela for colocada debaixo da mesa. A lamparina precisa ser colocada bem alto para que ilumine toda a casa. Nós somos chamados a ser luz, nós somos chamados a ser sal, nós somos chamados a ser transformadores do ambiente em que estamos, para que possamos comunicar as verdades do Senhor. Mas para isso nós precisamos estar em constante análise, porque é fácil nos acostumarmos com o sagrado, irmãos. A gente aprende a falar bonito, né? A gente aprende a impor a voz. A gente às vezes aprende a orar de uma forma que
vai impressionar os outros. Mas nós precisamos voltar a essa proposta de Isaías, como aqueles que conseguem receber o reino como uma criança, como aqueles que conseguem receber o reino como aqueles que analisam a intenção do seu coração, como os bem-aventurados de Mateus capítulo 5, os que são conduzidos às bem-aventuranças, os que são achados como humildes, como quebrantados de coração, como aqueles que não são atraídos pela beleza, o encanto desse mundo, pelos poderes que são apresentados no ambiente da religião. Porque a religião, ela tem um lugar de sedução em alguns momentos. Teve um episódio, quando nós estávamos na congregação ainda, que uma conhecida estava para se eleger, e ela marcou uma conversa comigo. Eu estava meio preocupado o que viria dessa conversa, mas eu fui ver o que era, e aí ela me deu a seguinte proposta. Ela perguntou simplesmente assim, escrachado mesmo: quantos membros tem lá na congregação? Sabe por quê? Se você conseguir votos para o candidato tal, eu consigo uma vaga para você lá na LERJ. E não precisa nem prestar concurso, não. Eu consigo te colocar lá na LERJ e você vai trabalhar lá a vida inteira. Você não vai até se aposentar por lá, você vai conseguir. Aí eu falei, a proposta é interessante, mas me perdoa, mas não vai dar certo. Irmãos, o mundo nos dá essas propostas. Quando o Senhor Jesus é levado ao deserto, ele é conduzido a esse lugar, ele vai ser tentado pelo inimigo em todas as áreas do seu ser. Chega um certo momento em que Satanás fala assim: veja tudo isso, se você se prostrar e me adorar, tudo será seu, é só me adorar. E nós precisamos pensar na análise do nosso coração. Às vezes o seu coração não é inclinado para esse poder que o mundo apresenta, mas às vezes o seu coração ele é inclinado ao dinheiro. Tem gente que tem uma sede por conseguir mais e mais e mais. Talvez a sua tentação não seja nem poder nem dinheiro, mas sejam as obras da carne, uma vida permeada por imoralidade às vezes. Todos nós temos uma tentação, uma tendência para uma dessas áreas, mas nós precisamos ser estes que conseguem analisar o seu coração e sermos sinceros diante do Senhor, porque o povo de Deus, ele precisa, antes de chegar a partir do verso 11, ele precisa analisar a sua vida e conseguir reconhecer a sua real condição. Porque é interessante que em alguns momentos nos evangelhos o Senhor pergunta uma pergunta aparentemente fácil, mas muito difícil: o que queres que eu te faça? Irmãos, parece simples, mas é uma pergunta muito difícil, porque a resposta que daremos ao Senhor é aquilo que mais inclina no nosso coração, e nós precisamos analisar isso de forma muito importante. Então reflita se a nossa adoração a Deus, se a nossa vida com Deus tem se inclinado ao próximo, se a nossa forma de ser igreja atrai olhares de pessoas que estão à nossa volta, porque nós somos como luzeiros bem altos, estendidos, para que outros sejam atraídos a essa presença. Nós precisamos ser estes. Eu ouvi uma frase uma vez que diz que toda teologia que não desemboca em missiologia, ela está equivocada. O que significa isso? Se tudo o que sabemos sobre Deus não for convertido em ações de serviço a Deus e ao próximo, de nada vale. E assim estava sendo com esse povo até o verso 11. Um povo que sabia a forma de cultuar, mas cultuava com a intenção errada. Mas graciosamente Deus nos ensina que esse texto não acaba aqui. Irmãos, a história da humanidade, a história de cada um de nós não acaba em perdição.
A história de cada um de nós, irmãos, não acaba em vanglória. A história de cada um de nós não termina nessa religião que é falha. A nossa história tem uma continuidade, porque Deus interveio na humanidade. Deus agiu em nosso favor, mesmo não sendo merecedores de tamanho benefício. Nós fomos alcançados pelo Senhor. E o verso 11, ele caminha agora em direção à esperança para um povo fadado ao fracasso. A um povo cuja história já é de morte. Porque Isaías está profetizando para algo que vai acontecer daqui a 100 anos, que vai ser o cativeiro babilônico e assírio. Mas a mesma profecia que fala de cativeiro, de destruição, de juízo, é um texto que fala do Deus gracioso que promove restauração, do Deus gracioso que tira esse povo da opressão de outros povos e os conduz a um lugar de adoração, de uma nova esperança em Deus. Nós somos estes povos, Senhor, irmãos. Nós somos este povo que estava entranhado nas amarras do pecado, das trevas, da morte, e fomos com forte mão restaurados, resgatados, tirados de um lugar de dor e morte, pelo sangue de Jesus. Então esse texto, em segundo momento, a partir do verso 11, ele vai falar que a verdadeira religião, ela apresenta caminhos de restauração e de segurança. E a restauração e segurança estão no próprio Deus, porque é Deus quem diz que resgatará o seu povo. O Deus que põe a lei diante do povo, que ensina o povo como deve ser para adorá-lo, é o mesmo Deus que observa o seu povo se desviando, mas que é tardio em irar-se e age mesmo assim em favor desse povo, trazendo eles de volta. Irmãos, esse é o nosso Deus, que é tardio em irar-se. É um Deus que nos promove a lugares que nunca poderíamos por nós mesmos. Um lugar que pelas nossas forças, pela força do nosso braço, pela capacidade do nosso intelecto, nós nunca chegaríamos lá. Porque as nossas obras não alcançam salvação. As nossas obras não alcançam restauração. As nossas obras não dão a cada um de nós um lugar de paz, de descanso, que são as propostas que o texto vai falar a partir de agora. Somente no nosso Deus nós alcançamos este lugar. Então esse capítulo vai falar disso. Uma vida alinhada, uma vida que tem uma liturgia, que tem a forma instituída de como adorar, como jejuar, como ser aquele que vive os dias sagrados e os sábados. Mas é um povo que não tem só o script, é um povo que não tem só as ordenanças, mas é um povo que sabe como adorar, como agradar a Deus, porque está com o coração no lugar certo, está com o coração inclinado para a adoração a Deus. É interessante como esse texto traz uma noção de que a natureza de Deus é dar a si mesmo aos que nunca poderiam pagar o preço. Deus, ele é aquele que doa de si mesmo para alguém que ele sabe que nunca vai conseguir pagar o preço de retorno, aquele que nunca vai conseguir pagar. E a gente celebra essa verdade na ceia. A ceia é o momento de lembrarmos dessa vitória. A ceia é o momento de lembrarmos disso, que neste memorial nós partimos do pão, bebemos do cálice, para lembrarmos que Cristo pagou um preço que nós nunca teríamos a capacidade de cumprir. Essa é a história apresentada nessa restauração, a partir do verso 11, de um Deus que doa de si mesmo para que sejamos alcançados. E como aqueles que foram alcançados, a gente consegue chamar outros para esse lugar. A gente consegue anunciar para que outros venham à comunhão, porque nós já estivemos naquele lugar.
Mas quando o nosso coração não está inclinado nesse lugar, a gente se perde em um ambiente de religiosidade. Porque esse foi o problema dos que estavam contemporâneos de Jesus. Foram se perdendo no lugar santo, se perdendo no lugar religioso, se perdendo naquele lugar que deveria promover restauração a outros. Então nós precisamos nos atentar a isso. É interessante porque Tiago vai falar sobre essa verdadeira religião. Tiago vai falar assim: a religião pura e imaculada diante de nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas aflições e guardar-se isento da corrupção do mundo. Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Porque se entrar na vossa reunião algum homem com um anel de ouro e com traje esplêndido, e entrar também algum pobre com traje sórdido, e atentardes para o que está com traje esplêndido e lhe disserdes: senta-te aqui no lugar de honra, e assentaram e disseram ao pobre: fique em pé e senta-te abaixo dos nossos pés. Ele está nos anunciando sobre isso. Um mundo de tentação em sermos abraçados por uma religião que não traz brilho aos olhos do Senhor. Enquanto que a proposta de restauração para esse povo é um povo que só consegue desfrutar da restauração quando ele está com o olhar no lugar certo. E esse povo, ele é conduzido a algumas bênçãos quando ele está com o olhar no lugar certo e quando ele está vivendo a verdadeira religião. E o texto propõe bênçãos a partir do verso 11. Ele diz algumas bênçãos que virão sobre aqueles que vivem na dependência do Senhor. Eles encontrarão luz, eles encontrarão cura, eles encontrarão proteção e eles encontrarão a presença do próprio Deus. E o texto vai trazendo essas verdades. E o texto então vai falar que Ele é o Senhor que nos guia. O Senhor te guiará continuamente. Irmãos, é algo que acalenta o nosso coração. Sabemos que não estamos perdidos neste mundo. Temos um dono, temos um Senhor, temos um guia. O bom pastor, ele conduz o seu rebanho a pastos verdejantes, a águas tranquilas, e mesmo em vale de sombra de morte, nós não temeremos, porque o Senhor é o nosso pastor. Irmãos, essa é a segurança do salvo de Jesus. Essa é a segurança daquele que foi alcançado por Jesus. E temos um bom pastor, que é o nosso guia, que nos conduz a um lugar agradável. E somos estes peregrinos. Somos estes, como o 1 de Pedro fala, que somos peregrinos neste mundo. E assim como o Senhor foi o guia do povo de Israel em direção a Canaã, de noite como uma coluna de fogo, de dia como uma nuvem, assim o Senhor é conosco. Nos conduz à Nova Jerusalém, nos conduz às mansões celestiais. Somos apenas peregrinos nessa terra, irmãos. Somos aqueles que são conduzidos pelo bom pastor. Jesus disse: eu sou o bom pastor, e se necessário for, eu dou a minha vida pelas minhas ovelhas, e as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Não sei quem aqui já viu o vídeo, e fica algo muito conhecido, né? De que fizeram um teste em que um pastor de um outro rebanho se juntou com um pastor do rebanho que eles fizeram um experimento, e o pastor que não era o dono daquelas ovelhas chamou elas. Irmãos, nem olhar para trás as ovelhas olharam, mas quando o pastor delas os chamou, elas na mesma hora olharam para o seu pastor, porque o pastor reconhece as suas ovelhas e as suas ovelhas reconhecem o seu pastor. E o nosso pastor é aquele que nos conduz a bons lugares, a lugares de refrigério da alma. Esse texto continua falando que Ele dá fartura em meio ao deserto.
em condições em que a gente diz que nada vai mudar o nosso quadro, o nosso Deus diz: eu promovo fartura sobre a sua vida. No tempo em que a gente tem como duvidoso, e vivemos em um tempo duvidoso, em diversas áreas, mas esse texto assegura que o Senhor é o nosso bom pastor, e o nosso bom pastor nos farta, mesmo em meio ao deserto. O nosso Senhor é aquele que nos faz florescer em lugares áridos, em lugares secos. Nós podemos ser restaurados e renovados. Existe um texto no Salmo 126 que fala disso, né? Que como as torrentes do Negueb, era um ambiente que era de sequidão, de deserto, e que próximo a esse deserto existia um monte muito alto, em que lá em cima congelava, e no momento do calor aquele gelo ele degelava e inundava aquele deserto, promovendo vida, trazendo restauração. E esse é o nosso Senhor. Não merecemos ser pastoreados pelo bom pastor, não merecemos ser aqueles que são conduzidos a lugares de fartura, não merecemos receber a água viva em tempos de sequidão, mas o Senhor faz isso por nós. Isso é interessante porque Ezequiel 47 vai fazer essa profecia do rio que flui do trono de Deus, e por onde ele passa, ele traz vida, ele traz restauração, ele faz animais chegarem próximos, ele faz árvores frutíferas darem os seus frutos. Assim é o rio do Senhor, assim é o povo que é restaurado pelo Senhor. Mas já finalizando, tudo isso é bom, tudo isso é digno, tudo isso é fantástico. Sermos aqueles que são guiados pelo Senhor, aqueles que têm fartura, aqueles que podem florescer, aqueles que podem beber da água viva, mas isso não pode ficar entre nós mesmos, senão nós seremos estes que caíram nesse mesmo povo que viveu para si os benefícios do Senhor. Nós somos chamados para compartilhar todos esses benefícios, nós fomos chamados para deixar um legado. Aqueles que recebem restauração, eles precisam deixar um legado para a posteridade. Então, nós não seremos reconhecidos pela nossa força, mas pelo nosso Senhor que nos guia. Nós seremos o povo que constrói. Isso ele vai falar no verso 12, para a gente finalizar. O verso 12 diz assim: os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações, e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Quando vivemos a proposta que Deus tem para a nossa vida, quando vivemos a verdadeira religião, quando conseguimos ser abençoadores, nós somos aquele povo que constrói. E o texto fala sobre construir muralhas. O sentido de construir muralhas é termos firmeza para nos defender do inimigo. Um povo que tem muralhas é um povo que pode se defender das investidas do inimigo. E nós somos estes que não constroem muralhas físicas, mas a nossa proteção é de muralhas, de edificações espirituais. Porque, segundo os Coríntios, diz que as armas da nossa guerra, da nossa milícia, não são armas carnais, mas sim espirituais e poderosas em Deus para anular sofismas, destruir toda a fortaleza que se levanta contra o conhecimento de Deus. Então, esse povo que vive em intimidade verdadeira com o Senhor, ele pode construir muralhas espirituais. Mas é interessante porque o texto não fala só de muralha, o texto fala de casas. Davi foi um grande conquistador, mas ele falhou no seu lar. Davi conquistou muitas coisas, mas dentro do seu lar, ele foi um homem que às vezes foi negligente, foi omisso. Então, irmãos, grandes batalhas públicas, vitórias públicas, elas
elas não podem ser colocadas em cima das vitórias pequenas e às vezes que são silenciosas. Ter toda a sua casa na presença do Senhor é uma grande vitória. As vitórias pequenas também devem ser mencionadas. Por isso o texto fala de muralhas, mas fala de casas. Não podemos negligenciar a nossa casa. Não podemos negligenciar a construção das nossas casas. Porque nós podemos ter grandes muralhas, mas se não tivermos casas edificadas no Senhor, de que valem as muralhas? Mais vale casas edificadas na presença do Senhor do que grandes muralhas. Esse texto nos ensina isso. Não seremos o povo que tem autoridade de reconstruir muros de proteção se não tivermos a ousadia de reconstruir casas de comunhão. Irmãos, é muito bom termos grandes feitos. É muito bom termos grandes movimentos evangelísticos. É muito bom termos grandes campanhas missionárias. Mas elas se iniciam no nosso lar. Esse texto nos alerta para isso. Mas Deus também deixa claro que Ele restaura e renova o seu povo destruído. Há esperança para cada um de nós, irmãos. Deus sempre nos dá a dignidade de reconstruir aquilo que destruímos. Por nossas próprias mãos, como o povo fez, em alguns momentos eles destruíram a aliança que fizeram com Deus. Mas o próprio Deus bondoso deu a oportunidade desse mesmo povo reconstruir. Nós temos tantas coisas nas nossas vidas. Não sei se no seu tempo você destruiu alguma coisa. Se você destruiu algum relacionamento, se você destruiu alguma relação que você tinha com Deus, mas o próprio Deus nos ensina nesse texto que Ele mesmo dá a oportunidade para que nós possamos reconstruir tudo que Ele mesmo já nos deu, porque Ele é um Deus gracioso. Então, irmãos, nós não podemos reconstruir pela nossa própria força. É o nosso Deus e tudo é por Ele, para Ele, por meio dEle. Tudo é feito pelo nosso Senhor. E como povo do Senhor que somos, nós poderemos reconstruir muito mais. Nós poderemos construir muito mais. Nós podemos deixar esse legado para muitos outros. Então que nos lembremos de construir muralhas, mas não negligenciando as casas. Porque das casas que se constroem grandes muralhas. Amém? Amém. Que o Senhor nos abençoe. Vamos orar nesse momento. Quero orar com você. Se você tem algo nessa noite a falar para o Senhor, se tem algo a você apresentar diante do Senhor, se você tem algo nessa noite a reconstruir na presença do Senhor, e que você possa falar com Ele nesse momento. Deus, nós estamos diante de Ti. Nós somos gratos ao Senhor, porque o Senhor é o Deus que nos chama, o Senhor é o Deus que nos dá as instruções de como fazer, o Senhor é o Deus que levanta ondas para nos abençoar, e o Senhor é aquele mesmo que com graça, no momento em que caímos, é aquele que nos dá a oportunidade de retornar. Obrigado porque o Senhor nos dá a oportunidade de reconstruir quando nós destruímos algo. Deus, se há algo nessa noite que nós reconhecemos que destruímos, Pai, que o Senhor nos dê pelo Teu Espírito a força para reconstruir. Sejam laços familiares que foram desfeitos, sejam mágoas carregadas há muito tempo com alguém, o Senhor nos dá poder de reconstruir. Se é um relacionamento mais profundo contigo, o Senhor nos dá o poder para reconstruir. Ó Deus, perdoa-nos, Pai. Perdoe-nos porque às vezes somos seduzidos por uma falsa religião. Às vezes somos seduzidos pelo poder, pelo dinheiro, por tantas coisas que esse mundo nos
mas o Senhor mesmo nos conduz ao verdadeiro lugar, a verdadeira religião que agrada ao teu coração, que é de sermos luz nesse mundo, sermos aqueles que conseguem acolher o órfão e a viúva, que conseguem ser uma voz, um lugar, uma casa para o estrangeiro. Deus, faze de nós este lugar, essa agência do reino que tem capacidade de construir muros, mas que não negligenciam as suas casas. Deus, constrói as nossas casas na rocha que é Cristo, para que quando vier o dia mau, a tempestade, a nossa casa não seja derribada, que estejamos firmes na rocha que é Cristo. Edifica nosso lar, Pai, edifica nossa casa no Senhor, para que possamos construir grandes muralhas, não de separação, mas de proteção contra o inimigo, Pai. Obrigado pela Tua presença. Obrigado pela Tua palavra que é rica, que transforma, que edifica o nosso coração. Louvamos ao Senhor mais uma vez, porque o Senhor é bom e a Tua misericórdia dura para sempre. Louvamos ao Teu nome, em Cristo Jesus. Boa noite, irmãos. É uma grande alegria estarmos primeiramente na presença de Cristo, ouvindo aquilo que o Senhor tem para os nossos corações. É fácil sermos crentes, é fácil nos tornarmos membros de uma igreja. Simplesmente você cumpre rituais, você faz aquilo que os homens esperam. Mas ser participante do reino de Deus, ter o nome, o seu nome escrito no livro da vida, é necessário ter intimidade com Deus. E ter intimidade com Deus é necessário profundidade no seu relacionamento com o Senhor. E isso só é alcançado com o coração disposto a receber de Deus tudo aquilo que Ele tem para você. Pensa sim, mas muita palavra de exortação, disciplina, para que o Senhor molde o nosso coração. Que Deus te abençoe, Mateus, que Deus te abençoe. Já esqueci o nome da esposa, salve misericórdia, Camila. Deus abençoe. Obrigado a você que nos visita nesta noite, os nossos irmãos que nos assistem. Que Deus possa abençoar todos. Peço à igreja que se coloque de pé. Tem alguns avisos só. Tem alguns avisos, irmãos. Temos a cantina da juventude, cachorro quente, o valor é de R$10, tá bom? Tem uma oração ainda para fazer. E vai passar o vídeo agora? Vai? Então, por favor, queridos, senta para você assistir o que aconteceu ontem aqui na igreja. Nós tivemos um trabalho com as crianças. Vamos ver alguns momentos. Hoje eu vou mostrar um pouquinho como é que vai ser a maratona.
O que vocês acharam do último jogo? Foi difícil? Mais ou menos. Mesmo pedindo, ela. Coitada, ela pedindo, ela foi e botou. Queridos, foi muito edificante. Nós tivemos um trabalho com as crianças. O objetivo foi falar a respeito da importância do reino de Deus para a vida delas, da importância de delas caminharem com o Senhor Jesus. E nós tivemos uma resposta muito boa da parte das crianças. É um princípio, na verdade, essa foi uma primeira etapa daquilo que nós pretendemos fazer com essas crianças. Que Deus possa abençoar as tias, que Deus possa abençoar todos aqueles que se envolveram com esse projeto e que nós possamos dar continuidade naquilo que o Senhor colocou sobre a nossa responsabilidade. Vou pedir às crianças que venham aqui, inclusive Ravi e Mabela também. Vamos orar pelas crianças. Vamos encerrar este culto. Peço à igreja que se coloque em pé, todas as crianças aqui na frente. Tem mais crianças lá atrás, né? Deve estar. Pronto, aqui, entra. Bem, vai chegando mais. Vamos abençoar essas vidas, irmãos. Ó Deus, grandioso, santo e eterno Pai, nós te louvamos, ó Deus, pelo dom da vida. Nós te agradecemos por estes pequenos que aqui estão e pedimos, ó Pai, que em nome do Senhor Jesus, o Senhor abençoe a vida delas, que a tua palavra, ó Deus, possa entrar na mente, no coração delas e possa gerar frutos de tal maneira em que a família delas sejam impactadas por aquilo que o Senhor há de fazer na vida e através da vida delas. Em nome do Senhor Jesus, nós te pedimos, Deus, guarde esses pequeninos. Não permita, ó Deus, que o homem mau, violento, sequer coloque os olhos sobre elas, ó Deus, aonde elas estiverem, que a tua presença gloriosa se faça presente, que a tua paz esteja no coraçãozinho delas, em cada lar, ó Deus. Pai eterno, abençoe o teu povo aqui reunido, leve cada um para os seus lares, debaixo da tua paz e da tua presença. Dê a todos uma semana de bênção, livramentos e de vitórias. E que o amor de Deus Pai,
a graça salvadora do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo de Deus seja com a Igreja Batista em Vinhedo e seja com todo o seu povo espalhado por toda a face da terra. São essas bênçãos que eu te peço, Deus, e eu te peço em nome do Senhor Jesus. Amém. Senão, vamos cantar juntos mais uma vez. Vem com os